Fala, meus amiguinhos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha, espero que sim! Hoje na nossa aulinha nós vamos continuar falando sobre as fontes históricas. Porém, hoje nós vamos falar sobre um tipo de fonte histórica muito importante que eu sei que muitos de vocês têm, que é a fotografia. Isso mesmo, a fotografia ela foi considerada muito tempo, e até hoje ela é considerada como uma obra de arte. Olha que interessante. E é a partir da fotografia que nós fazemos grandes registros de como é o mundo do passado, fizemos grandes registros de como foi o mundo do passado e de como é o nosso mundo aqui. E posteriormente, creio também que com a fotografia nós vamos registrar o mundo no futuro. Claro! Então, as fotografias, assim como as gravuras, as pinturas e os desenhos, os filmes também, né? É tão bom assistir filme. São fontes históricas que nós chamamos de fontes visuais. Aquelas que nós podemos ver para compreender importantes momentos da história. Por meio dessas fontes visuais, fotografia, pintura, gravura, desenho e filmes, podemos estudar os costumes das pessoas em certa época, de muito tempo atrás. Por meio da fotografia, principalmente, o artista que fotografa registra as suas impressões pessoais em relação a determinado acontecimento, determinado lugar, objeto, pessoa, paisagem, que a gente vai estudar isso em arte também daqui a uns dias. Por isso, a fotografia ela deve ser considerada como um documento histórico que representa a visão do fotógrafo de acordo com determinada realidade. A gente compreender um pouquinho sobre essa visão, é possível analisar as fotografias pensando na época em que elas foram tiradas, realizadas, e quais foram as razões que fez com que o fotógrafo produzisse aquela obra de arte. Olha, hoje em dia, tirar fotos, fazer fotografias é bem mais simples do que no passado, né? Com as mudanças, hoje a gente produz um monte de foto, é selfie, pega o celular, tira uma foto, faz alguma coisa assim, tira outra foto, né? Uma fotografia ela ficou muito mais fácil de ser realizada. E essa facilidade fez com que as pessoas passassem a fotografar cada vez mais momentos e situações da vida cotidiana, do seu dia a dia, que desejam guardar como memórias, como lembranças. Hoje a gente fala do TBT, né? De gravar aí para depois recordar. Antigamente, as fotografias elas eram feitas somente em estúdios. As câmeras fotográficas eram bem grandes. Hoje a gente tem aquele tamanho do celular, inclusive tem gente que tira fotografia até pelo próprio relógio. Mas antigamente era muito grandona as câmeras de tirar foto. Então, as pessoas se vestiam para ocasiões e o fotógrafo montava a cena que seria registrada. Ter fotografia era custoso, era muito caro e trabalhoso. Por isso, somente as famílias mais ricas tinham acesso a essas fotografias, a esses registros. Olha só essa imagem aqui. Essa imagem é de uma família, uma fotografia de uma família tirada no final do século XIX. Em um estúdio fotográfico. Perceba que parece que as pessoas, olha, elas se vestiam para isso, estavam fazendo uma determinada pose, o pai de família com terno, as mocinhas bem vestidas, a mamãe também bem vestida, porque as pessoas antigamente elas tinham que se produzir toda para tirar uma fotografia. Já essa outra imagem aqui, a gente percebe que a fotografia ela se tornou um pouco mais fácil, né? Uma garota tirando uma selfie nas dunas da Praia dos Ingleses, lá em Santa Catarina. Bem mais tranquilo do que há muito tempo atrás. Concorda com o tio Ney? Então nós podemos perceber que a fotografia hoje em dia é muito mais fácil, porém ela não perde a sua validade como um registro histórico. Olha, os lugares também, eles são muito importantes para preservar um pouco da nossa história. Vocês sabiam que muitas vezes nós encontramos determinadas regiões que recebem nomes de pessoas que já foram muito famosas, que já realizaram alguns feitos muito importantes dentro da nossa história e por isso são tão importantes que a gente realiza, nós colocamos o nome dessas pessoas em alguns lugares. Então, os lugares eles são referências importantes na construção de nossas memórias. Muitas vezes você pode lembrar de uma viagem que você fez, de um lugar que você visitou, né? Que recebia um nome importante, um nome que fica gravado na sua memória.
um estado, uma cidade, um lugar específico que você já fez uma visita. Os lugares, eles interagem, ou seja, se relacionam com a nossa memória coletiva, que moram ou vão ali. O que é uma memória coletiva? É um lugar onde todo mundo pode realizar determinadas atividades. E os nomes dos lugares revelam muito sobre eles, sobre as sociedades, ou seja, o grupo de pessoas que ocuparam esses espaços e a sua época de transformação. Os nomes, eles são dados em função de uma característica do lugar. Olha só aqui essa imagem aqui. Essa imagem, ela é muito importante para a gente entender. Olha o que a legenda diz. No Largo da Liberdade, que a teimosia popular ainda denominava da força, no intervalo dos pontos em que se iniciavam as ruas dos estudantes e da pólvora, via-se ainda os restos do morro sobre a qual, no tormentoso dia 20 de setembro de 1821, sofreu a pena última a lendária e infeliz Chaguinhas. Esse texto, ele relata sobre o bairro da Liberdade, que fica na cidade de São Paulo. No passado, esse bairro era chamado de bairro do Pólvora, e nessa região existia o Largo da Forca. O local era habitado por comunidades pobres e descendentes de africanos. Hoje, o bairro da Liberdade é conhecido porque abriga muitas pessoas de origem japonesa. Então, o nome se tornou um nome peculiar. Então, o bairro da Liberdade em São Paulo é conhecido pela influência da cultura japonesa. No passado, o local recebeu muitos imigrantes japoneses, que a gente vai estudar ainda esse ano, a importância dos japoneses para a história do Brasil, principalmente a história de São Paulo, que se estabeleceu nesse lugar, lá no bairro da Liberdade, com moradias e também com comércio, que hoje, até hoje, é uma das fontes muito importantes de fontes econômicas de São Paulo, que é a vinda dos japoneses, a venda, o comércio de muitos objetos japoneses encontrados por ali. Então tá bom, pessoal, hoje então a gente viu a importância do nome dos lugares, a importância da fotografia. Vamos fazer umas tarefinhas?